A paz do Senhor, jovens! Sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da IBD Jovem. Hoje, lição de número 6. Eu gostaria de conversar com você sobre este assunto que tem feito com que as nossas manhãs sejam manhãs de imersão da Palavra de Deus. Hoje, a nossa temática é o Espírito Santo que regenera e santifica. Lembrando que você pode se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todas as nossas aulas. Seja você um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Vamos então, iniciando o nosso texto base, se encontra em João no capítulo de número 3, versículo 1 ao 15. Você vai fazer essa leitura com os seus alunos de forma dinâmica, cada um lendo o texto sucessivamente. Faça com que essa aula seja uma aula proveitosa e não leve dúvidas para casa, tá bom? Vamos lá. Você sabia que o ponto de partida de uma pessoa quando ela se encontra com Deus ou ela toma uma decisão é o núcleo da fé cristã, que é a regeneração e a justificação pela graça. Nesta aula nós vamos entender os passos da regeneração e a importância dela na vida de um homem e de uma mulher para começar os passos com Deus. Não há vida cristã sem antes passar pela regeneração. Não há uma vida com Deus se não viver este processo, que não é um processo visível, mas invisível, porque ele começa de dentro para fora. E é nesta lição que nós vamos estudar como o Espírito Santo, ele atua para dar início à salvação e conduzir o homem à salvação, fazendo com que o homem seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. O primeiro ponto é o que é regeneração. Deixa eu dar uma dica para você. Peça para que os seus alunos falem o que é regeneração. Escute para você ver como é que está o nível de conhecimento dos teus alunos e aí, ouvindo o que eles estão falando, você vai conseguir dar prosseguimento em sua aula. A regeneração, ela é um novo nascimento. Trata-se de uma transformação interior do Espírito Santo. Quando esta pessoa ela aceita Jesus e de forma copiosa, você vê ela se entregando, se quebrantando, ela vai passar agora por uma mudança. E essa mudança ela é dada pelo Espírito Santo, que entra na vida dela e começa agora um processo de transformação, de glória em glória. Essa regeneração, ela marca o início da vida cristã, tornando possível este homem viver agora de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que a palavra ensina e a palavra instrui. Quando nós olhamos para o segundo ponto, ele vai falar sobre a explicação bíblica. Aí você vai ter agora um emaranhado de informações do texto de João capítulo 3. Eu gosto muito do João capítulo 3, porque nós observamos que Jesus, os maiores sermões, as melhores mensagens que hoje nós até proferimos os textos memorizados, ele não falou para um grande público, mas ele reservou aquele momento para uma pessoa. João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia em miniatura, a Bíblia condensada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele falou com este homem chamado Nicodemos. E a Bíblia diz que havia um fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, um homem religioso, um homem que conhecia das Sagradas Escrituras, conhecia e memorizou o Pentateuco, os livros da lei, os livros históricos, os livros da sabedoria, tinha conhecimento, tinha um nome, mas ele ouviu falar de Jesus. E a Bíblia diz que de noite ele foi ter com Jesus, tentando se esconder do olhar das pessoas, como as pessoas olhavam para ele. E Jesus então agora começa um diálogo com Nicodemos e falando que ele precisava nascer de novo. Olha para o versículo de número 3 do capítulo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer do novo não pode ver o reino de Deus. Ele mostrou que ninguém pode entrar no reino de Deus se não passar por uma transformação espiritual profunda. E isso só acontece com o Espírito Santo habitando na vida desse indivíduo. A partir do momento, como disse o profeta Ezequiel, que o Senhor iria trocar aquele coração de pedra, aquele coração endurecido, que o evangelho tem a dificuldade dessa semente germinar e essa semente fazer crescer, agora o Espírito Santo entra, amolece o coração dessa pessoa
E era isso que o Senhor estava falando para Nicodemos. O Espírito Santo iria fazer morada nele, e ele iria nascer de novo. E eu acho muito interessante que Jesus responde para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós vemos aqui uma mudança radical na vida de Nicodemos. A palavra radical, ela vem de uma palavra, a raiz da palavra radical, vem da palavra radix, que significa raízes. Quantas pessoas que estão enraizadas em várias filosofias, estão enraizadas em vários ismos, e as pessoas se apegam com aquilo e idolatram aquilo, e o coração delas está naquilo. Mas o Senhor quer uma mudança radical na sua vida. Ele quer fazer com que você venha mudar. Aquele que roubava não rouba mais, o que mente não vai mais mentir, o que está passando por um momento de pecados. Lembra daquela mulher que estava no tanque de Jacó, quando Jesus tem um encontro com ela? Ela contou para Jesus a sua vida, Jesus ali fez uma revelação, isso é muito profundo, e ela volta para a cidade agora, vivendo o novo nascimento. Ela volta ao primeiro amor, ela tem entusiasmo em falar que encontrou o Messias, o Salvador. A regeneração, ela zera o estado de vida dessa pessoa. Ela zera o comportamento dessa pessoa e dá a ela um novo recomeço. É como se desse um reset na vida dessa pessoa e desse a ela uma oportunidade de começar tudo de novo. Porém, agora guiado pelo Espírito Santo. E como é bom a gente ser guiado pelo Espírito Santo. Como é bom não tomar nenhuma decisão sem antes conversar com ele e que ele traga paz nos nossos corações. Bom, agora você pode fazer outra pergunta para os jovens. Você vai perguntar para eles: como eu sei que essa pessoa está passando pela regeneração? Como eu sei que esse cristão que agora está uma semana na igreja, um ano, 2 anos, 3 anos, está passando pelo discipulado, está frequentando o novo viver, está frequentando os cultos. Aí você diz, pastor, mas tem algumas coisas ainda, alguns comportamentos que eu não concordo. Bom, aí nós vamos para o subtópico 3 do ponto 1. O fruto do Espírito. Ele é uma evidência da regeneração. Se alguém nasceu de novo, agora o Espírito Santo vai trabalhar dentro dele. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, é interessante você ler com os seus alunos, que vai falar sobre o fruto do Espírito. E esse fruto, que é o amor, tem vários gomos. Você já parou e observou que ele usa o singular para a palavra amor e depois ele vai falando paz, gozo, longanimidade, benignidade. E você diz, puxa, mas ele fala que é o fruto do Espírito e ele vai elencar vários e vários adjetivos. E você pensa, ué, não seria frutos do Espírito? É porque cada ponto aqui seria a paz amando, a longanimidade amando, a benignidade amando. Vamos trazer um caso aqui, até você pode levar isso para sua sala de aula, algo que aconteceu e todo mundo já está comentando nas redes sociais, foi o caso daquele cãozinho que mataram lá em Balneário Camboriú, e foram aqueles meninos, e toda aquela cena e toda o que a repercussão que está dando. E aí você diz assim: bom, esses precisam pagar com o que eles fizeram, eles precisam ser recompensados. Olho por olho, dente por dente. Aí, quando acontece alguma coisa com esses meninos, você diz assim: ai, agora eu estou em paz. Pergunta: isso é um fruto do Espírito? A benignidade, porque quantas pessoas que elas têm longanimidade apenas para aquilo que lhe convém, ou têm benignidade para aquilo que elas podem tirar proveito. Então não é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito é quando nós colocamos amor naquilo que nós fazemos, justiça com amor, benignidade com amor, paz com amor, e assim sucessivamente. Espero que você tenha entendido esse exemplo, bem como o texto de Lucas, capítulo 19, quando fala de Zaqueu. Você observa que Zaqueu, que está na árvore, o chefe dos publicanos, que sobe na árvore para ver Jesus, Jesus diz para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Quando Jesus vai na casa dele e ele é convencido que ele errou, que ele falhou, ele diz que ele iria restituir até 3 vezes aquilo que ele roubou, aquilo que ele usurpou, e se ele fez isso, ele iria então devolver.
Mateus, no capítulo 5, versículo 3, vai falar sobre o bem-aventurado os pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? Aquele que reconhece as suas mazelas, as suas dificuldades e deixa ser moldado pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo não se limita a manifestações externas ou dons espirituais, mas se revela principalmente por meio de um caráter transformador. Quem nasceu de novo começa a viver de maneira diferente. Bom, você pode olhar para o exemplo de Pedro. A habitação do Espírito Santo nele, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, Atos capítulo 1, versículo 8, a promessa, depois Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, não mudou o temperamento dos apóstolos, mas intensificou o caráter deles agora em Cristo. Ou seja, o Pedro, que muitas das vezes era intruso, invasivo, e falava, e tinha muito veemência nas palavras e na maneira como se portava, agora ele está usando aquilo para o reino de Deus. Um Pedro que cortou a orelha de Malco, agora está curando feridas através da palavra, trazendo salvação, escrevendo cartas, propagando o reino de Deus. Atos capítulo 12, eu vejo ali o fruto do Espírito na vida de Pedro, porque poucas horas Pedro iria ser morto. Ele viu Tiago, morreu ao fio da espada, e poucas horas iria chegar a vez dele. Qual era a maneira como Pedro estava? A Bíblia diz que Pedro dormia. Isso mesmo, Pedro dormia, tanto que o anjo do Senhor precisou tocar na ilharga de Pedro, no lado de Pedro, para que Pedro despertasse e fosse até onde estavam os irmãos orando na casa da irmã Maria. Porque Pedro estava agora com o fruto do Espírito na vida dele. Ele passou pela regeneração. Pedro agora é um homem justificado. E essa transformação ela é interior. Mesmo invisível, ela se revela em um novo estilo de vida. E é isso que nós precisamos orar. E você, jovem, você, professor, eu convido você a viver a radicalidade do Evangelho. A viver o Evangelho com intensidade, não esperando algo em troca, mas que o fruto do Espírito possa fluir dentro do seu coração. O ponto 2, nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo na regeneração. Agora você vai falar como que o Espírito Santo atua. Não é algo visível, mas é invisível. Essa transformação do Espírito ela age de forma poderosa onde? Começando no coração, pois é do coração que procedem saídas da alma, é no coração onde nós temos as nossas intenções. A palavra do Senhor nos diz lá em Tito, no capítulo de número 3 e versículo de número 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É um milagre silencioso, não toca buzinas. É um milagre silencioso. É você lá no secreto com Deus. É você dizendo, Deus, muda o meu caráter, muda a minha vida. É como uma semente que germina. Ela não germina de cima para baixo, mas de baixo para cima. Tem muitos jovens que você líder, você professor, precisa primeiro curar as raízes, as feridas que estão impedindo de frutificar. Como eu conheço se ela é uma árvore frutífera? Através dos frutos. Aquela parábola que Jesus contou vem muito a calhar a essa aula. Quando ele conta que um homem plantou, né, uma videira num lugar onde não se plantava, é claro, e diz que não estava dando fruto, porque era um jambuzeiro bravo. Não estava dando fruto. Aí o dono da roça foi lá e disse assim, deixa que eu vou cuidar. Ele cavou ao redor, ele adubou, ele disse, vamos esperar mais um ano. Vamos esperar mais um ano e vamos ver se vai frutificar. Então, tudo começa pelas raízes. É invisível. Eu acho muito interessante o que a palavra do Senhor nos diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, comparando a gente com um morto, uma letargia espiritual, um sono profundo, mas o Espírito Santo despertou o homem para a vida e nos colocou em uma posição de muito excelência, assentado nos lugares altos. Ninguém vê o que está acontecendo,
As pessoas até podem observar e dizer assim: puxa, ele estava na igreja, mas ainda continua com os comportamentos, ele aceitou Jesus agora, mas não mudou de vida. É porque é algo silencioso, é de glória em glória. O Espírito Santo está moldando, o Espírito Santo está movendo. A pessoa vem com seus vícios, vem com seus delitos, vem com seus pecados, mas o Espírito Santo convence ele do pecado e do juízo. Aquele que bebia, de repente, já não bebe mais bebida alcoólica. O que fumava foi liberto. O que estava na pornografia, na prostituição, foi liberto. Por quê? Porque não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo na vida dele. E a obra de Deus, primeiro, ela começa em nós, para depois, através de nós. O ponto 2 vai falar do Espírito Santo como um agente do novo nascimento. O Espírito Santo, essa palavra paráclitos do grego, esse amigo, é ele quem convence o ser humano do pecado e do juízo. João capítulo 16 e versículo 8. É ele que ilumina a mente, é ele que transforma o coração e gera uma nova vida. Eu acho muito interessante aquele texto de 1 Pedro, no capítulo de número 1, versículo 23, que diz: sendo de novo gerados não da semente corruptível, mas incorruptível pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Essa é a vida de um homem e de uma mulher que decide viver com Deus. Ele passa agora a deixar com que o Espírito Santo venha regar todos os dias a vida dele. É como uma casa toda bagunçada, cheia de entulhos, casa fechada, com mau odor. Mas quando abre as janelas e quando começa a limpeza, o ambiente torna-se novo. É assim o Espírito Santo, ele entra na casa, ele muda as coisas do lugar, ele deixa o ambiente mais agradável. Agora não se resolve mais na briga, mas no diálogo. Não é aqui um mundo imaginário, né, uma utopia, mas é algo verdadeiro e algo genuíno que pode ser vivenciado na vida de um jovem que decide agora ser direcionado pelo Espírito Santo. Os relacionamentos antes de ter o Espírito Santo ia muito pelaquilo que o seu coração mandava, pelo que os seus olhos viam, mas agora direcionado pelo Espírito Santo, os seus relacionamentos são para agradar a Deus e pede para que Deus aproxime pessoas que aproximem de Deus e não que o afaste de Deus. O Espírito Santo, ele é o agente do novo nascimento. Então ele molda o coração, ele molda as suas palavras e ele faz com que esse homem seja parecido com Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo, nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Subtópico 3 do ponto 2. É uma obra exclusiva do quê, pastor? Da graça. Isso mesmo. É uma obra da graça. Não é por méritos, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Você recebe o Espírito Santo e agora ele começa a caminhar com você. Não é um fardo, não é você fazer as coisas por medo. Agora eu não faço porque eu tenho medo do que Jesus vai fazer em mim, não. Mas o Espírito Santo coloca temor na sua vida. Deixa eu compartilhar algo com você. Eu, em um dos meus aconselhamentos pastorais, eu conversava com um jovem e ele confessou um pecado, ele diz: o Espírito Santo agora se retirou de mim, e ele chorava copiosamente, e eu disse para ele: você sabia que o Espírito Santo ainda está em você? Aí ele enxugou as lágrimas, olhou para mim, eu disse para ele assim, que o Espírito Santo ainda continuava habitando nele, porque se não tivesse nele, ele não teria coragem de confessar o pecado, de se quebrantar na presença de Deus. Eu disse para ele: agora vai, não peque mais. Esse é um sinal de que o Espírito Santo ainda está ativo e atuante na tua vida. Amém? Vamos agora para o último ponto, o ponto de número 3, que vai falar sobre o Espírito habita o crente e opera a santificação. Agora, a habitação do Espírito. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, disse que nós fomos selados com o Espírito da promessa. O Espírito selou, deixou essa marca em nós, e essa presença constante dá início na vida cristã. Um escritor chamado Andrew Murray, ele diz que o Espírito Santo, ele habita em algo que ele coloca a sua identidade, coloca as suas digitais. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando foi feita a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, primeiro o Espírito Santo direcionou homens, direcionou a ideia para Moisés, e depois o Espírito Santo habitou, a Shekinah desceu. Davi, por exemplo, quando caiu em pecado, ele faz uma oração e ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito inabalável, e não retires de mim o teu espírito.
quando o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança, quando a Trindade, naquele concílio, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Primeiro eles fizeram um molde, o homem do barro, e depois nas narinas foi soprado o ruach, fôlego de vida, e aquele homem veio à vida. O Espírito foi soprado nele. Ou seja, se tiver pessoas que estão passando pelo momento de dificuldade a partir do momento que aceita Jesus, não podemos impedir, pois é o Espírito Santo que está morando lá dentro, está tirando as coisas do lugar. Você provavelmente já ouviu várias pessoas dizer assim: bom, pastor, quando eu não estava na igreja não acontecia esse tipo de coisa. Pô, agora eu estou na igreja, as coisas parecem que estão difíceis, os problemas, as coisas agora estão vindo do passado. É porque o Espírito Santo está realizando uma cura dentro dessa pessoa. Pastor, quando que termina esse processo? O processo é contínuo da santificação. Não é de uma hora para outra. Ele leva tempo. Isso mesmo. Ele vai convencendo o homem. A santificação ela é progressiva. E aí nós vamos vendo esses processos desse novo nascimento. A sua transformação ela é interior. Mesmo invisível, ela se revela em um novo estilo de vida. Eu posso aqui entender que o novo nascimento, a justificação, a regeneração, ela é uma necessidade vital. Vou repetir, ela é uma necessidade vital. Se o cristão não nascer de novo, tudo na sua vida é em vão. Eu quero aproveitar aqui que nós estamos falando acerca da evangelização, esta chama não pode apagar. Eu lembro do Dr. Oswald Smith, que é o Doutor Missões. Em um dos seus livros, ele diz que um cristão que não evangeliza, vamos ampliar agora? Um cristão que não evangeliza, que não discipula, ele não passou por uma verdadeira regeneração. É forte, nos confronta, mas é real. A partir do momento que nós passamos pela regeneração, que nós somos justificados por Deus, de forma progressiva, nós entendemos a necessidade de falar do amor de Deus. O Senhor nos chamou para evangelizar. Será que nós não estamos gastando as nossas energias em outras coisas e se esquecendo da evangelização? Pense nisso e deixe esse ponto, essa corda solta para você utilizar aí na sua aula com os seus alunos. Subtópico 3, do ponto 3, a santificação como evidência da obra da salvação. A presença do Espírito Santo não é apenas uma promessa espiritual, ela produz resultados visíveis na vida do crente. Um verdadeiro regenerado não vive mais como antes, ele passa a buscar a santidade, ele rejeita o pecado e ele se dedica para Deus. Estávamos aqui lembrando quando José de Arimateia ele precisava do corpo de Jesus, e você observa que ele vai até Pilatos, e nós observamos que tem um outro personagem importante aqui, que ajudou José de Arimateia. Quem foi? Nicodemos. O mesmo que se encontrou com Jesus na calada da noite. Fica uma incógnita em nossos corações. Será que ele aceitou Jesus? Será que o Espírito Santo estava habitando dentro de Nicodemos? Uma boa pergunta para você fazer para os seus alunos. Pergunte para eles: será que valeu a pena o encontro de Nicodemos com Jesus? Será que houve transformação em Nicodemos no encontro dele com Jesus? A gente vê esse resultado. O mesmo Evangelho de João diz que ele foi buscar o corpo de Jesus juntamente com o José de Arimateia, e eles ungiram o corpo de Jesus com aloés. Enfim, você observa que José de Arimateia e Nicodemos, vamos dizer que eles eram discípulos secretos de Jesus, eles estavam no alto escalão da sociedade greco-romana, mas estavam lá para fazer a diferença. Esse é um assunto para a gente falar em uma outra oportunidade. Aqui mesmo, estamos só colocando sal na sua boca. Os subsídios que estamos trazendo aqui é para você usar lá na sala de aula com os seus alunos. Bom, de maneira teleológica, para além da lição, eu separei alguns pontos aqui, algumas anotações, algumas indagações. Por que você precisa nascer de novo? Vamos lá. Por que você precisa nascer de novo? Porque a sua inclinação, o seu coração é contra Deus. O homem jaz no maligno, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sem o novo nascimento, você não pode chegar a Deus. Sem o novo nascimento, você não tem vontade e nem desejo de se encantar com o céu. Se o Espírito Santo não habitar em você, você não tem desejo das coisas celestiais.
Pastor, por que eu preciso nascer de novo? Porque sem o novo nascimento você não pode ver o reino de Deus e não pode entrar nesse reino. Terceiro, porque uma fé intelectual, igual Nicodemos, uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para entrar no reino de Deus. Deixa eu abrir entre parênteses aqui. Deus não é contra o intelectualismo, mas um intelectualismo arrogante, um conhecimento arrogante. Então, uma fé intelectual ou emocional é insuficiente, não é um subterfúgio para te levar à salvação. Quarto, porque o novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. O versículo 7, Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Quem não nasce de novo não se deleita com os banquetes de Deus, pois o que dá prazer a este homem não são as coisas de Deus, mas são as coisas terrenas. Por isso que o Espírito Santo enche a sua alma nesta aula, nesta pré-aula, dando entusiasmo para você, para se dedicar, para se debruçar nos livros, pois o que nos chama a atenção não são as iguarias da terra, mas é o desejo de um dia nos encontrar com Jesus. Que o Espírito Santo continue habitando na sua vida, e se Jesus não voltar, a gente volta em uma outra oportunidade trazendo mais informações para você, mais assuntos, mais subsídios para que a sua aula seja proveitosa, dinâmica e cheia da graça de Deus. Evangelização, esta chama não pode se apagar. Que Deus te abençoe.